Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Assim está escrito. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Esse é o texto que vamos meditar nesta ocasião, falando sobre o que acontece quando Jesus está em casa. Aqui, o relato registrado por Marcos conta-nos que, passado alguns dias, Jesus se dirigiu novamente a Cafarnaum. Ele foi em Cafarnaum várias vezes durante o seu ministério terreno, bem como também em outras localidades, cidades, aldeias, vilarejos, enfim. Jesus era incansável neste trabalho. Ele era alguém que caminhava. Ele era aquele que estava realizando o trabalho que Deus lhe confiou aqui na terra. E quando ele chega em Cafarnaum, ele entra numa determinada casa, e o interessante é que quando Jesus chega em determinado lugar, não precisa se fazer a propaganda para que as pessoas vão recebê-lo. Ao passar Jesus, as pessoas são impactadas pela presença de Jesus, pela maneira como Jesus caminhava e pela maneira como ele estava entre as pessoas. Elas tinham prazer em estar próximo a Jesus e tinham a certeza de que estar na presença de Jesus era sinal de bênção. Algo de Deus iria brotar dos lábios de Jesus para aquele povo, para aquela multidão, para aqueles que estavam próximos a ele. Então diz-nos aqui, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E começaram as pessoas a chegarem, por saber que Jesus estava ali, por aquelas redondezas ali de Cafarnaum, numa determinada casa. As pessoas foram chegando, foram se ajuntando, e o número foi aumentando, e a casa não comportou as pessoas. E diz-nos aqui que nem ainda nos lugares junto à porta, que era o lugar de acesso, não tinha lugar para mais ninguém. Se alguém quisesse vir e entrar para fazer parte, não tinha espaço, porque os espaços todos ali daquela casa, em volta daquela casa, estavam todos ocupados por aquele grande número de pessoas que se reuniu ali.
tão somente para ouvir Jesus falar. Olha o valor que estas pessoas deram a Jesus por onde ele passava. Porque as palavras que Jesus dizia não eram palavras premeditadas, não eram palavras, como quem diz assim, decoradas. Eram palavras dadas diretamente por Deus o Pai, no momento em que elas vinham, ele transmitia àquele povo. Portanto, eram palavras vivas e carregadas do poder de Deus. E estas palavras ditas por Jesus faziam tão bem àquelas pessoas que elas não arredavam o pé. Elas queriam a todo custo estar próximo de Jesus. E souberam também uns homens que tinham um conhecido, um paralítico, não sabíamos se era parente de alguém, se era amigo daquelas pessoas, mas o certo é que naquelas redondezas, junto àquela casa onde Jesus estava, tinha lá um paralítico. Alguém que não conseguia se movimentar, se mover, vivia preso a uma cama. E 4 pessoas conheciam e sabiam das dificuldades daquele homem e fizeram um propósito de levá-lo até onde estava Jesus. Veja a confiança que eles tinham e a fé que havia no coração. Por que eles iriam levar aquele homem até Jesus? Qual era a motivação disso? Qual era o objetivo deles? Era de que, em levando aquele homem a Jesus, ele seria curado. Ele seria liberto daquele estado em que ele vivia e ele passaria a ter uma vida normal e caminhando com seus próprios pés. Isto foi o que encheu o coração deles de expectativa, de alegria, de esperança. E eles convenceram aquele homem a aceitar o que eles estavam propondo fazer. E vamos embora. Pegou o homem em 4 pessoas, pegaram aquela cama, diz assim, e levaram aquela cama, conduzido um paralítico trazido por 4, e não conseguindo lugar à porta, porque diz a palavra de Deus que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, porque estavam cheios de pessoas, e Jesus estava anunciando a palavra, ninguém queria sair do seu lugar, ninguém queria perder uma única palavra de Jesus, porque uma palavra de Jesus é suficiente, é poderosa, é penetrante, é viva, é eficaz. E chegaram aqueles 4 homens com aquele paralítico. E quando eles viram que, diante da porta, por aquele caminho, eles não teriam nenhuma chance de entrar, o que fazer numa situação como esta? Desanimar, desistir, voltar para trás, esquecer? Não. Eles foram decididos. Eles foram no propósito de receber este milagre para alguém por quem eles sentiram misericórdia e se dispuseram a ajudar aquele paralítico. E o paralítico deixou-se também ser ajudado por aquelas pessoas. Porque são 2 coisas diferentes. Uma é as pessoas terem a disposição para ajudar. E outra é o necessitado ter disposição para aceitar a ajuda. E aqui as coisas se harmonizaram. Estes amigos tiveram a disposição de ajudar o paralítico e o paralítico teve a disposição de receber aquela ajuda. E recebendo, eles marcharam em direção à casa onde Jesus estava. Não encontraram pela porta, não desistiram, não desanimaram, não voltaram atrás, não disseram que perderam a viagem. Eles começaram a pensar de que forma poderiam fazer aquele paralítico chegar diante de Jesus. Não eram aqueles 4 homens que queriam chegar diante de Jesus. Eles queriam colocar o paralítico diante de Jesus. Este foi o propósito deles.
Nenhum daqueles 4 quiseram aparecer. O intuito deles era levar um necessitado diante de Jesus, por saber e crer que Jesus tinha a solução para aquele homem. Não encontrando o meio de chegar próximo, eles pensaram na estratégia de subir ao telhado e descobrir, abrir um buraco naquele telhado. Então diz aqui, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Eles observaram mais ou menos a direção onde Jesus estava e abriram ali um buraco no telhado. E desceram aquele paralítico naquela cama onde estava Jesus. Se eles tivessem aberto em outro lugar, não seria suficiente, porque não ia descer próximo a Jesus. Até isso eles precisaram ter a certeza qual deveria ser o lugar daquele telhado que seria aberto. Porque se abrisse num outro lugar onde Jesus não estava, eles iam continuar tendo a mesma dificuldade. Mas eles foram bem orientados e certamente Deus os conduziu a isto. Eles abriram onde Jesus estava, desceram somente o paralítico, eles certamente ficaram em cima da casa até que descesse o paralítico e depois devem ter saído de lá. Mas o paralítico, quando chega diante de Jesus, Jesus está na casa. E quando Jesus estava naquela casa, ele estava ensinando, anunciando a palavra. Mas como chegou um paralítico, que a condição dele era de necessidade, imediatamente Jesus se volta para este paralítico e passa a tratar diretamente com ele. Porque a multidão poderia, por um momento, esperar. Jesus iria continuar anunciando a palavra. Mas chegou ali alguém que despertou a atenção de Jesus e que precisava de um milagre. Não sabemos por quanto tempo ele estava nesse estado. Mas observe, baixaram o leito em que jazia o paralítico e Jesus, vendo a fé deles, a fé dos 4 amigos, mas a fé do paralítico. Dos 4 amigos, por fazer aquele esforço, por trazer na confiança de que algo iria acontecer, por subir ao telhado, abrir o telhado, baixar o paralítico diante de Jesus, ali estava demonstrado a fé que eles tinham em Jesus para libertar aquele paralítico. E o paralítico, por sua vez, também tinha fé para crer em Jesus, que naquele dia ele seria liberto daquela paralisia, daquela enfermidade. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os teus pecados. Palavras simples e claras. Não precisou de muita exposição. Não precisou ninguém fazer um relatório demorado e profundo. Não. Filho, perdoados estão os teus pecados. Ocorre que, enquanto que a multidão estava ali para ouvir a palavra anunciada por Jesus, existia ali também os escribas que estavam arrazoando em seu coração. Toda a palavra que Jesus dizia, eles reprovavam no coração. E diziam: quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então, Jesus está dizendo blasfêmias. Ele não pode dizer isso. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus conhecendo, diz a Bíblia. Onde foi que Jesus discerniu? Jesus conhecendo logo em seu espírito, porque é o espírito que discerne as coisas, e Jesus, no seu espírito, discerniu que eles arrazoavam entre si e disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações?
e colocou duas opções. A primeira: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual é mais fácil das duas? Dizer: perdoados são os teus pecados? Ou toma o teu leito e anda? Então ele conclui: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Observe aqui a clareza com que Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Jesus foi enviado do céu à terra. Nós fomos criados pelo amor de Deus e colocados para viver na terra. Então, a obra de Deus, o plano de Deus, se desenvolve na terra, cujo o fim é levar o seu povo redimido para o céu. Então, não existe nenhum outro lugar onde possa existir a vida humana a não ser na terra. Quando muitas pessoas querem dizer que fora da terra há possibilidade de vida humana, Jesus aqui, com esta resposta, ele deixou bem claro dizendo: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, onde nós habitamos, onde nós vivemos, tem na terra poder para perdoar pecados. Então ficou claro aqui que não há possibilidade de vidas em outro local que não seja na terra. Cada vida o Senhor Deus estabeleceu um lugar. Por exemplo, os peixes, Deus disse que o lugar deles, o habitat deles, é no mar. Os animais é no campo. As árvores é na terra. O ser humano é na terra. O ser humano não foi criado por Deus para viver na água, nem para viver no ar. Ele foi criado para viver na terra. Jesus veio à terra para salvar o pecador que habita na terra. E na terra, Jesus ofereceu um sacrifício a Deus que foi válido e aceito. Portanto, o poder de perdoar pecados é para a esfera da terra. Então ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico se levantou, passou por diante de todas aquelas pessoas em presença deles. Ninguém poderia negar, porque viram ele chegar preso a uma cama e sair agora levando a sua cama, andando perfeitamente, como se nunca tivesse sido paralítico. O milagre que Jesus fez na vida daquele homem foi instantâneo. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Mas naquele dia viram, naquele dia presenciaram. Então, o que acontece quando Jesus está em casa? Na situação deste paralítico, houve a cura. Jesus libertou daquele aprisionamento que a enfermidade lhe causou, mantendo preso a uma cama, sem poder caminhar, se movimentar. Mas agora, mediante o poder de Deus, através de Jesus, porque o apóstolo Pedro escreveu, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com a virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui Jesus realizou a cura de um paralítico. Então, Jesus em casa, acontece cura. O que acontece quando Jesus está em casa? Acontece cura. Aqui aconteceu a cura de um paralítico.
Mas nós observamos em outras situações o que acontece quando Jesus está em casa. Aqui, o paralítico foi curado, recebeu saúde. Nós observamos também, o paralítico deixou de viver preso a uma cama. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Jesus, então, ao entrar na casa de Zaqueu, ofereceu a ele a oportunidade de salvação. Assim como Paulo foi levado à casa do carcereiro, e lá o carcereiro recebeu de Deus a salvação, com toda a sua família. Então nós encontramos o que acontece quando Jesus está em casa. Acontece milagres. O milagre deste homem paralítico, um milagre que admirou a todos, e eles glorificaram a Deus e disseram: nunca tal vimos. O milagre de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, praticamente desprezado pelas pessoas, odiado por alguns, mas quando Jesus entra em casa, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Então, na casa de Zaqueu, com a presença de Jesus, chegou a salvação. Mas Jesus também foi à casa da sogra de Pedro. Quando ele chega na casa da sogra de Pedro, ela está acamada com febre. Jesus a toma pela mão e a febre a deixa. Ela se levanta e vai servi-los. A sogra de Pedro foi curada em casa, na presença de Jesus. Então, observe, o paralítico foi curado da paralisia, Zaqueu foi salvo em casa, a sogra de Pedro foi curada em casa. Nós encontramos também, quando Jesus, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, com as portas trancadas, com medo dos judeus, Jesus pôs-se no meio daquela casa, daquele local onde eles estavam, e disse: paz seja convosco. Então, quando Jesus está em casa, a paz reina, a paz se estabelece, a paz se manifesta. A presença de Jesus em casa é sinal de paz. Então, cura, salvação, paz é também sinal de festa. João, ao escrever o Apocalipse, em uma das cartas a uma das 7 igrejas da Ásia, o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, quando Jesus está em casa, há uma grande festa. A festa que Jesus promove estando na casa das pessoas. Nós observamos, quando Jesus foi à casa de Jairo, a filha dele estava morta, Jesus a ressuscitou. Então, quando Jesus está em casa, há a ressurreição, a restauração da vida. Mas também, quando Jesus está em casa, nós encontramos que há libertação, há livramento, a cura, a comunhão. Quantas vezes Jesus esteve em casa de Marta, Maria e Lázaro? E quão feliz foi aquela família com a presença de Jesus. Então, aonde Jesus chega, a casa aonde Jesus entra, esta casa torna-se uma casa abençoada, porque a presença de Jesus naquela casa vai significar salvação, cura, libertação, comunhão, paz, satisfação, segurança, livramento, perdão. Olha quantas coisas boas são resultados da presença de Jesus em casa. Soube-se que Jesus estava em casa e as multidões se dirigiram para lá. Então, que
coisa gloriosa é nós observarmos isto, que a presença de Jesus em uma casa faz toda a diferença. Fez diferença para o paralítico, fez diferença para Zaqueu, fez diferença para os discípulos, fez diferença para Lázaro, Marta e Maria, fez diferença para a filha de Jairo. Enfim, aonde Jesus chegava, a casa por onde Jesus entrava, a bênção de Deus entrava com ele. O livramento, o milagre, a cura, a proteção, a salvação, o perdão, a comunhão. Então, onde Jesus está presente, coisas gloriosas acontecerão. Aconteceram nestas casas e acontecerão nos nossos dias, nas nossas casas também, se dermos a oportunidade de que Jesus esteja na nossa casa. Porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não invade a casa de ninguém. Jesus vem e, se você abre para ele a sua casa, ele entra e ele vai fazer diferença. Ele, ao entrar, ele vai transformar a sua vida, ele vai transformar a sua família, ele vai reinar no seu coração, ele vai te libertar de uma escravidão do pecado, ele vai repreender a enfermidade, ele vai tirá-lo do caminho da condenação e colocá-lo no caminho da salvação. Quando Jesus entra em casa, ele resplandece a luz e as trevas têm que fugir. Quando Jesus entra em casa, a discórdia, a desunião, a contenda, a rivalidade tem que sair. Porque a concórdia, o respeito, a unidade, a união, a comunhão, o prazer, a harmonia se faz presente com a vida de Jesus dentro de um lar. Então é importante, quando nós lemos os textos da Sagrada Escritura e observamos em várias oportunidades as casas por onde Jesus passou, em todas elas ficou marcada ali o dia em que Jesus entrou naquela casa. As vidas foram impactadas, foram transformadas, mudaram para melhor. Porque este é a finalidade de Jesus, vir à nossa casa. Então, que nós possamos viver de tal maneira que a nossa casa esteja sempre aberta para receber o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus sente prazer e alegria em estar em nossa casa, coisas maravilhosas acontecem. O exemplo de Marta, Maria e Lázaro, da aldeia de Betânia. Jesus sempre passava por ali. Tornaram-se amigos. E em todas as oportunidades, aquela família, aqueles 3 irmãos, foram bem-sucedidos e abençoados por Jesus. Jesus sentia-se bem naquela casa. Que Jesus possa sentir-se bem na minha casa. Que Jesus possa sentir-se bem também na tua casa, na nossa casa. E que nós possamos ter prazer e alegria com a presença de Jesus na nossa casa. Que alegrias Zaqueu teve. Quando Jesus disse aquilo, ele disse: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Jesus não pressionou Zaqueu. Jesus não disse que Zaqueu tinha que fazer isto, aquilo outro, não. Só a presença de Jesus, Zaqueu entendeu o que precisava fazer. E foi coroado com o recebimento da salvação por Jesus Cristo. A sogra de Pedro foi abençoada com a presença de Jesus. A filha de Jairo foi abençoada com a presença de Jesus. Este paralítico foi abençoado com
com a presença de Jesus. Então, onde Jesus está presente, coisas maravilhosas e poderosas acontecem. Então, o que acontece quando Jesus está em casa? Em primeiro lugar, acontece libertação da enfermidade. O paralítico passou a andar normalmente quando Jesus está em casa. Segundo lugar, Jesus entrou na casa de Zaqueu e Zaqueu foi salvo. Terceiro lugar, Jesus entrou na casa da sogra de Pedro e a febre a deixou. Em quarto lugar, Jesus entrou na casa de Jairo e a filha de Jairo foi ressuscitada. Em quinto lugar, Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro e a comunhão foi renovada. Jesus, ao entrar em uma casa, sempre ficará marcado ali um aspecto da obra de Jesus Cristo. Que ele possa sempre vir e habitar e ter prazer de estar na minha casa, de estar na tua casa, de estar na nossa casa. Esta casa pertence a Jesus. O nosso corpo é uma casa aonde Jesus habita. A nossa família é um lugar aonde Jesus habita. Que na minha família, na sua família, na nossa família, Jesus possa ter prazer de habitar entre nós. E quando isto acontecer, pessoas verão a mudança, a diferença na nossa vida, que é resultante do contato com a presença maravilhosa de Jesus. E que assim aconteça com cada um de nós, que tenhamos sempre presente na nossa casa o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E bênçãos sem fim virão como resultado desta presença maravilhosa. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.